Gazeta Entrevista, que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Eu recebo neste segmento do nosso Gazeta Entrevista o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Marcos Vinícius. O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto. Portanto, atividades alusivas à data vêm sendo realizadas pela OAB no decorrer dos últimos dias, das últimas semanas. Inclusive, a inauguração de uma livraria estava marcada para o dia de hoje, foi postergada para data futura, mas os advogados estão aí realizando algumas atividades. E o papel da OAB nos debates de importância para a sociedade brasileira? Fala-se muito hoje na reforma do Código de Processo Penal, na reforma do Código Penal, redução da maioridade penal, endurecimento das penas, o tratamento diferenciado aos criminosos do colarinho branco nesse país, a impunidade, o garantismo jurídico, são muitos temas que, se der tempo, eu vou abordar aqui com o nosso presidente da OAB, doutor Marcos Vinícius. Boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, querido. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns pelo dia, pela Semana do Advogado. Mês do Advogado no estado do Acre. A OAB fez... Quer dizer que a OAB fez agora o mês do advogado. Nós começamos nossas atividades do calendário de comemorações ao Dia do Advogado no dia 30 de julho. Olha só. E vamos fechar no dia 30 de agosto. Que atividades o senhor considera as mais importantes neste mês do advogado? Lançamos a coleta de assinaturas, o que a gente chama de eleições limpas, o nosso projeto de reforma política. Fizemos atendimento aos cidadãos na Escola Berta Vieira, no bairro São Francisco, que é o bairro com o maior índice de violência doméstica da capital. Junto com a Defensoria Pública, realizamos mais de 2.000 atendimentos. Fizemos audiência pública que discute a qualidade do ensino jurídico no estado do Acre, com adesão de professores, representantes de professores, alunos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, muito bem representada. Um ciclo de palestras que se inicia na próxima sexta-feira. Eu acho que essas são as matérias que eu posso dizer como destaque do nosso mês do advogado. Como é que o senhor avalia hoje o futuro do profissional de direito, com tantas faculdades de direito surgindo nesse Brasil e a qualidade do serviço decaindo em muitos centros? Com preocupação. Não só a nossa seccional, mas o Conselho Federal da OAB, tanto que realizou um convênio com o Ministério da Educação e Cultura, congelou as vagas hoje existentes no país, congelou também as autorizações para novas universidades, porque tanto o ENAD quanto o Exame de Ordem Unificado, em mais de 10 edições, comprovaram com um termômetro fiel e uníssono que o ensino jurídico do Brasil é sofrível hoje, com uma média nacional de 30% só de aprovações. Então, nós temos mais de 1 milhão de bacharéis represados que não conseguem passar no exame de ordem. Alguma proposta já foi formulada para ser encaminhada ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC? Em mais de 20 estados já teve essa audiência pública. O que eu gostei muito da audiência no estado do Acre não foi só na questão estritamente técnica de reforçar, por exemplo, disciplinas como o português, a hermenêutica, questão de disciplinas afeitas à nossa região, como o direito ambiental, direito agrário, direito internacional, teve esse debate, mas um esforço, um debate no sentido de mudança de filosofia do curso de Direito, que hoje é estritamente técnico. O estudante de Direito é muito voltado a decorar a lei, ficar restrito àquilo. O estudante de Direito hoje ele não é talhado para ser um formador de opinião, para ter uma... Decora lei e doutrina. E ele não tem uma visão larga de todo um sistema de direito que é envolvido, e ele não consegue se desgarrar daquele quadro que ele é estabelecido. E acaba por reduzir a qualificação desse profissional no mercado de trabalho. Doutor Marcos Vinícius, temas de suma importância para a sociedade brasileira. A OAB sempre se posiciona, é bom que se diga, sobre situações, caso do mensalão, essa ação direta de inconstitucionalidade que pede o fim das aposentadorias de ex-governadores em todo o Brasil. Aliás, qual a sua opinião sobre essa ADIM? A OAB é favorável, já não é a primeira vez que a gente se posiciona. O cargo público, o cargo político, ele não é profissão, ele é uma missão. As pessoas, quando se propõem a isso, já sabem. E também tem uma distorção muito grande. Imagina, todos os brasileiros, para receber a pensão, eles contribuem com a Previdência,
tem um tempo mínimo de contribuição, tanto que a pensão ela tem caráter retributivo, ou seja, ela está devolvendo de acordo com o que você contribuiu durante anos. Não acontece isso com os governadores, no caso dos ex-governadores, nós temos casos de ex-governadores que ficaram poucos meses e recebem a pensão. Então, seja pelo aspecto conceitual, seja pelo aspecto que configura a pensão, eu penso que a DIN ela é viável. Isso é uma ação de inconstitucionalidade, é tornar absolutamente inconstitucional qualquer tipo de pensão nesse sentido. Todos. Ou seja, se o Supremo... Aliás, o Supremo já tem data para colocar essa DIN na pauta? Ela adormeceu, ela era colocada pelo ex-ministro como prioritária, com o mandato agora do ministro Joaquim Barbosa, parece que não é mais. Então, não temos data para julgamento dessa DIN. O senhor teve acesso à PEC do deputado Gilberto Diniz, a PEC aqui do estado do Acre, que também versa sobre o mesmo tema, mas de maneira um tanto quanto mais resumida para a nossa realidade. O senhor já teve acesso a essa PEC? Já, eu dei uma analisada. Acho que para uma proposta de emenda constitucional, no caso, ela não é de todo errada, só que ela pensa num ponto futuro, daqui para frente. A DIN, como ela já está visando um vício formal na legislação, ela realmente acaba com todas hoje existentes. O que o senhor pensa da situação hoje da Defensoria Pública do Acre? Como é que a OAB se posiciona com relação ao pequeno orçamento da Defensoria Pública, da situação de trabalho hoje, que, de acordo com alguns defensores, é muito ruim? Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Já me posicionei também sobre isso, dizendo que pobre tem que ser, ou é o assistido da Defensoria. Pobre não pode ser a Defensoria, pelo contrário, a Defensoria tal qual o Ministério Público, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, deve ser estruturada muito mais no nosso Estado. O nosso Estado ainda é um Estado pobre, 80% das demandas judiciais estão sob a égide da Defensoria, então a Defensoria deve sim ser vista com mais cautela, com mais prioridade, o orçamento deve ser alguma coisa mais benéfica em relação à Defensoria, sim. Temas também de relevância para a nossa sociedade. Há um temor de vários segmentos da sociedade brasileira, doutor Marcos, de que o garantismo legal, cada vez mais forte na mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, mantenha a impunidade ou dê mais força à impunidade no Brasil. A nomeação do ex-advogado Luiz Roberto Barroso é um exemplo disso, para ministro do Supremo. Na opinião do ministro, o problema da justiça brasileira é que as leis são rigorosas demais e as punições para os criminosos, nos raros casos em que alguém é punido, algumas vezes são exagero. As sentenças do Mensalão, por exemplo, foram uma decisão fora da curva, segundo ele, termo usado por ele, Barroso. Decisão fora da curva. Segundo ele, o Supremo endureceu sua jurisprudência. Ou seja, deixou de lado por um instante sua tradição de amolecer diante do crime, no que ele é veementemente contraditado pelo ministro Joaquim Barbosa. E o senhor, o que o senhor pensa desse garantismo legal que a sociedade cada vez mais recrimina por conta da impunidade que impera no Brasil? Eu penso sinceramente que a impunidade não é por decorrência de legislação no Brasil, não. Eu penso que tem sim algumas questões serem revisadas, dar uma repaginada no Código Penal, no Código de Processo Penal, até porque a lei tem que acompanhar a sociedade, os costumes, as novas, né, a mudança da população, dos fatos jurídicos. Mas o problema não é de legislação, nós temos problema estrutural no Poder Judiciário, problema de investimentos, problema de equívocos já nos poucos investimentos. Nós temos investimentos encastelados nos tribunais de justiça e na justiça de primeiro grau, não, que é realmente onde a sociedade precisa. Investimentos na contratação de mais juízes, mais assessores para o judiciário, mais equipamentos... Enfim, com certeza você vê que a morosidade processual está no primeiro grau de jurisdição. Então é lá que tem que ter maior atenção. Não é por um problema de legislação. E o STF, ele é constituído, acho que todo cidadão brasileiro tem que ter essa consciência e tem que defender para representar, para defender a própria Constituição Federal. Então não existe maior garantismo ou menor garantismo. Existe um garantismo que é previsto na Constituição e acho que essa segurança jurídica é vital para a sociedade brasileira. Eu espero que o STF sempre defenda a Constituição Federal. Cada um dos seus membros, logicamente, dos ministros, tem o seu ponto de vista e isso tem que ter mesmo no colegiado. Não adianta imaginar que um colegiado é homogêneo, pelo contrário, ele tem que ser bem heterogêneo para que as discussões saiam da melhor decisão.
Mas eu acho que o problema não é esse, não. Nós temos recursos repetitivos, entendeu? A adoção da súmula vinculante, por exemplo, em todos os graus. Eu acho que ela é benéfica. Ela é benéfica. Reduz. Imagina, nós temos milhares, até milhões de ações com o mesmo tema, entendeu? São o Estado, a União, o município que abarrotam os tribunais de ações. Não é o cidadão comum que abarrota os tribunais. Principalmente os estados e a União, com os seus precatórios que abarrotam realmente o judiciário, emperram o judiciário brasileiro. Existe uma saída para esse problema, na sua opinião? Eu não acho que a saída é tirar direito do cidadão. Eu acho que isso é temeroso, não faz muito tempo, o brasileiro não pode ter memória curta, não faz muito tempo que vivíamos numa ditadura militar, temos que ter essa compreensão histórica que o Código Penal também foi feito muito ainda com base no resquício militar, então ele tinha sim que dar garantias plenas de direito de defesa contraditório para o cidadão, para se evitar julgamentos sumários, para se evitar tudo que aconteceu nos períodos de exceção. Gente, outra coisa que mexe muito com o brasileiro hoje, e recentemente o crime daquela criança que supostamente teria matado toda a família, que mexeu com toda a sociedade brasileira, é a questão da redução da maioridade penal. Não se aplica aquele caso com uma criança de 12 anos, mas autoridades dizem que a redução da maioridade penal, de forma pura e simples, como alguns entendem, não vai proporcionar a redução dessa criminalidade do adolescente em situação de risco social e muito menos a reinserção social deles. Nós temos uma legislação voltada para o adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, segundo juristas do mundo inteiro, é um dos institutos legais mais modernos do mundo. O problema é que as instituições não funcionam no Brasil inteiro. E o senhor, o que o senhor pensa disso diante do clamor da sociedade brasileira? Porque cada vez mais adolescentes e menores de idade são utilizados no tráfico ou no crime organizado por conta da certeza de que não serão punidos com o rigor da lei por terem menos de 18 anos. O que o senhor pensa disso? Pronto, falaste bem. Logicamente que esses exemplos que tu falaste sobre o menor, teve o caso também de um que incendiou uma odontóloga, e aquele rapaz também do celular, que mesmo entregando o celular foi brutalmente assassinado, eles causam esse choque. Mas isso a gente também tem que ter um pouco de racionalidade, isso é a pequena minoria. A grande maioria dos crimes cometidos pelos menores, e você mesmo falou, é envolvimento com tráfico. Então, primeiro ponto, vai diminuir de 18 para 17, 18 para 16, o tráfico vai cooptar o menor de 16, o menor de 15 e o menor de 14. Isso é claro, então nós estaremos mudando a faixa etária da criminalidade. Colocaremos menores nos presídios, mais jovens ainda, na falência que é a nossa execução penal, ou seja, isso por si só não vai adiantar. A visão ela tem que ser mais sistêmica, nós temos que mudar sim a legislação, tem casos e casos, eu acho que nesses crimes brutais deve sim ter uma análise diferenciada para o menor, existe casos até de uma legislação, salvo engano, nos Estados Unidos, que ele fala um sim, dois não, dá uma chance, um crime mais brando, ele vai responder como menor, se ele reincidir nesse crime, ele já vai responder como maior, alguma questão didática, eu acho que tem que trazer discussão, mas a gente não pode ser simplista. Não adianta reduzir a maioridade, porque o que acontece? O que a gente quer? Se livrar da violência, diminuir índices de violência. Isso não vai acontecer. Vamos abarrotar os presídios mais ainda de menores, que serão ensinados mais ainda e sairão, como a gente sabe, o sistema prisional ele não reeduca ninguém. Colocaremos nas ruas mais bandidos. Penso sim que isso tem que ser discutido, mas dentro de uma discussão mais ampla. Vivemos numa crise, geralmente a gente tende a escolher aquela solução que te traga maior conforto e um conforto mais imediato. Mas por que não dá a chance de executar o ECA? Por que não fazer um projeto para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivamente aplicado? Para que a gente tenha resposta no aspecto imediato e também no aspecto mediato, ou seja, um projeto a curto, médio e longo prazo. Eu acho que tem que ter essa análise um pouco mais abrangente, mas eu acho que é importantíssimo a gente discutir o assunto. E reformar nossos códigos. Temos que reformar, sim, como eu falei, a gente tem que acompanhar a evolução dos dias. E da sociedade. Gente, infelizmente nosso tempo aqui está estourado, eu conversei, tive o prazer de bater um papo neste mês do advogado, com o presidente da OAB Acre, Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigado pela tua vinda. Doutor. Obrigado mais uma vez, querido. Cada vez mais sucesso para você. Muito obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.